Terminou agora no Mineirão, Cruzeiro 2, Botafogo também 2. Esse resultado deu ruim para o Fortaleza. Por quê? O Botafogo, na última rodada, nesse jogo, inclusive contra o Laio, precisa da vitória desesperadamente para entrar na fase de grupos da Libertadores. Já o resultado foi ótimo para o time do Peixe, o time do Santos, porque o Cruzeiro não almeja mais nada na competição. É o terceiro colocado, não alcança mais o Palmeiras, nem perde a vaga. E aí pode mudar tudo. Detalhe, a equipe do Botafogo luta e muito para conseguir essa vitória diante da equipe do Fortaleza, porque se o Cruzeiro também ganhar a Copa do Brasil, aí abre mais uma vaga na fase de grupos da própria Libertadores da América. Então, a briga do Botafogo vai ser intensa, vai entregar tudo. Como o Fortaleza vem a 9 jogos sem saber o que é perder, também vai entregar tudo nesse jogo. Meu amigo, simbora que eu vou atualizar vocês. Aliás, esse é o último jogo da 37ª rodada, a penúltima rodada do Brasileirão. A gente vai falar da classificação, detalhes, a briga pela Libertadores, contra o rebaixamento e a última rodada do Brasileirão 2025. Deixa eu só começar a explicar a vocês o seguinte. Hoje, né, pelo fato do Flamengo ter conquistado a Libertadores, a gente tem 5 vagas direta na fase de grupo da Libertadores. Então hoje tem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, tá? Aí o Bahia e o Botafogo estão na pré-Libertadores. O que acontece? Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil ou o Fluminense nesse momento, aí o que acontece? O Cruzeiro ou o Fluminense vai para a Libertadores pela conquista da Copa do Brasil e abre mais uma vaga. Então, nessa altura do campeonato, o Botafogo vai lutar para entrar na fase de grupos. E aí, o São Paulo entraria como 7º colocado. Vê como é que está a situação. Vou explicar isso para vocês agora aqui no vídeo, porque para o Fortaleza vai ter que entregar tudo, performar muito no Engenhão para tentar escapar do rebaixamento. No momento, o Fortaleza está fora do Z4. Eu vou passar isso para vocês também agora aqui no vídeo. Pois é, eu já tinha falado antes que para mim o jogo mais difícil das equipes que estão lá na parte de baixo era esse jogo do Fortaleza, porque além de ser fora de casa, haveria a possibilidade, poderia acontecer, do Botafogo estar brigando por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, como aconteceu. Então acho que para mim, o jogo mais difícil da turma de baixo ali, né, que está brigando contra o rebaixamento, né? Então vou trazer detalhes. Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e por favor, joga para se divertir, hein? Só se divertir. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui toda a rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, 37ª, tá? Bragantino 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 0, Vitória 0, Vasco 0, Mirassol 2, Grêmio 1, Fluminense 2, Fortaleza 2, Corinthians 1, Juventude 0, Santos 3, São Paulo 3, Internacional 0, Bahia 2, Sport 0, Flamengo 1, Ceará 0 e terminou agora Cruzeiro 2, Botafogo 2. Bom, esses são os jogos da 37ª rodada. Agora vou compartilhar com vocês a classificação e explicar essa parte de cima da tabela aqui com detalhes para vocês. Vamos lá. Bom, o Flamengo, ele é campeão brasileiro, tá? E, obviamente, ele é campeão da Libertadores, então já tem vaga garantida. Por isso que o Brasil tem 5 vagas na Libertadores direta. Só que é o seguinte, galera. O Flamengo, campeão, entra como campeão. E os outros 4 clubes, no caso, Palmeiras, né? O Cruzeiro, aliás, o Palmeiras tem 73 pontos, vou explicar para vocês, 22
22 vitórias. O Cruzeiro tem 70. Pode chegar a 73, mas só chega a 20 vitórias. Então não passa daqui. E o Mirassol tem 66, só chega a 69. Não passa, então, a equipe do Cruzeiro também, tá bom? Então, esses clubes estão garantidos na fase direta da Libertadores. Na fase de grupo da Libertadores, tá? O Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e o Mirassol. Aqui o Fluminense joga contra o Bahia, tá? Esse jogo Fluminense-Bahia. Quem ganhar, por exemplo, se acontecer uma vitória do Fluminense, 64, ele entrará na fase de grupos também na Libertadores. O que acontece? O Botafogo precisa ganhar esse jogo porque ele vai a 63. Se o Fluminense empatar com o Bahia, vai a 62, Bahia 61, então o Botafogo entra direto na fase de grupos, tá? Se o Bahia ganhar 63, o Botafogo vai a 63, só que o Bahia já tem 17 vitórias, vai a 18 vitórias. Então, obviamente, o Bahia fica na quinta colocação e o Botafogo na sexta. E aí é que é a história. O Cruzeiro está jogando as semifinais da Copa do Brasil. Então Fluminense e Vasco, Cruzeiro e Corinthians. Se o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, aí o Cruzeiro entra pela Copa do Brasil e o Botafogo sobe aqui para a quinta colocação e entra na fase de grupo. Por isso que esse jogo para o Botafogo é muito importante, tá? Então, deu ruim realmente para mim, na minha opinião, para o time do Fortaleza. Vai ter que jogar muito, como tem jogado. Aliás, não está precisando, né, de jogos fáceis. Tem encarado e tem performado muito bem o tricolor do PC. Vamos lá, o São Paulo 51 pontos. O São Paulo pode ser beneficiado se o Cruzeiro ou o Fluminense, um dos dois, ganhar a Copa do Brasil, tá? E aí, o que acontece? O São Paulo entra aqui na fase de pré-libertadores, tá bom? Bragantino, nono colocado, 48. Corinthians, décimo colocado, 46. O Grêmio, 11º, 46. O Vasco, 12º, 45. O Atlético Mineiro, 13º, 45. Aí, a partir daqui a briga é boa. O Santos, 14º, com 44 pontos. Para mim, só um empate e o Santos estará garantido. Aliás, para mim não. Um empate, o Santos chega a 45. O Vitória só chega a 45 também, mas o saldo do Vitória é menos 18. Então o Santos garante a permanência com o empate. O Ceará tem 43, 15º, precisa vencer o seu jogo. O Fortaleza, 16º, 43, precisa vencer o seu jogo para não depender de ninguém. E aí é onde mora a história. Tem que vencer o Botafogo jogando lá no Engenhão. Vou mostrar os jogos, tá? O Vitória precisa vencer e torcer por um tropeço de um dos três aqui, tá? O Internacional precisa vencer o seu jogo e torcer por 2 tropeços aqui, de Santos, Ceará, Fortaleza ou Vitória, tá? A situação do Internacional, meu amigo, quem diria, né? Reta final, o time do Internacional deixou a desejar, né? Mudou técnico, enfim, não performou bem nos seus jogos e complicou a vida do Colorado. A última rodada do Brasileirão, no sábado tem Mirassol e Flamengo, aí no domingo, todos os jogos às 16 horas, Fluminense e Bahia, como eu falei, esse jogo vale muito, porque vale vaga direto na fase de grupo da Libertadores. Botafogo e Fortaleza também vale muito, fase de grupo da Libertadores para o Botafogo e para o Fortaleza escapar do rebaixamento. Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro, vale muito também para o Santos, para o Cruzeiro não vale mais nada. Atlético Mineiro e Vasco também não vale nada. Internacional e Bragantino vale muito para o Internacional. Vitória e São Paulo vale muito para a equipe do Vitória. E Ceará e Palmeiras também um bom resultado. Esse empate do Cruzeiro com o Botafogo também foi bom para o Ceará, porque o Palmeiras não perde mais a vice-liderança. Então o Palmeiras pode até se dar o luxo de colocar outros jogadores, né, mesclar o time ou colocar o time alternativo aí para o jogo. Então vamos lá, Ceará e Palmeiras e Sport e Grêmio. Então galera, rodada no fim de semana, o bicho pega. Se eu fosse você, se tiver envolvido com algum clube aqui nessa reta final, não custa nada você nessa sexta-feira dar uma passadinha no cardiologista, ver como é que tá o batimento cardíaco aí, ver como é que tá a pressão, porque vai ser às 4 da tarde até às 6 horas, meu amigo, aquela pressão e aquele agito, e a gente vai estar acompanhando tudo aqui no canal e passando detalhes para vocês, tá? Então, simbora!
Simbora! Bom, tá complicada a situação. Eu acho que o Inter já foi, tá? Agora a briga eu acho que fica entre Vitória e Fortaleza aí, para fazer companhia ao Inter, ao Juventude e ao Sport, tá bom? Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, tá moral? Obrigado, hein? Fica na paz de Deus, valeu. Tchau, pessoal. Abração, hein? Se cuida aí.